quanto é? Raiz cúbica de U menos 3 ao quadrado. Menos, tá certo? O valor dessa função no 1. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Que dá quanto? Raiz cúbica de 4. Beleza. Logo, vamos ao valor da integral imprópria. Quem é a integral imprópria de 1 a 3 de 1 sobre raiz cúbica de x menos 3, integral em x. Isso é limite com U tendendo a 3. A impropriedade está no 3, tá? Em termos de integral com U tendendo a 3 pela esquerda. De quê? 3 meios. De quem? Da raiz cúbica de U menos 3 ao quadrado menos raiz cúbica de 4. Quando U tende a 3 pela esquerda, isso aqui tende a quê? 0. Portanto, isso aqui dá o quê? Menos 3 meios da raiz cúbica de 4. Ou seja, a integral imprópria converge. Assim, você pode terminar aqui, assim, o quê? O negativo igual da área, então, ao gráfico. Não, a área não dá negativa, a área só dá negativa se você errar. A área é sempre positiva. A integral imprópria é negativa. Claro, a função é negativa. Ó. No intervalo aqui, 1, 3, isso aqui é negativo. Então, se converge, tem que convergir para o número negativo, porque é a integral de uma função negativa. Ela é negativa em todos os pontos, tá certo? Assim, tá? A integral de 1 a 3, que é a integral imprópria, já foi explicado por quê. De 1 sobre raiz cúbica de x menos 3 em x, é quanto? É menos 3 meios da raiz cúbica de 4. Se eu não tiver errado em conta, é isso aí. Eu acredito que não, que vocês não acusaram. Mas eu tenho que saber que se trata de uma integral imprópria, porque as condições são essas, ó. Tá? Assim como eu tenho aqui, A menor que B, tem a situação assim, ó. Então vamos colocar outra situação, qual é? Ah, não precisa apagar, não. Tá? Então você tem a situação que é a seguinte: sejam A e B reais com A menor que B, e F uma função contínua em A aberto, B fechado. Tal que o limite de f de x com x tendendo a A pela direita não é um número real. Aí você tem o limite com U tendendo a A pela direita da integral de U a B, né? Que agora o problema é no A, tá? O problema é no A. É denominado integral imprópria de f em... Só que aqui o intervalo que é A aberto, B fechado. Sendo denotado, é a mesma notação. E quem é isso? Quem é? Quando aparecer isso, leia-se. Limite com U tendendo a A pela direita da integral de U a A. Aí a mesma ladainha. Nós dizemos que a integral imprópria converge quando ela, ou seja, quando o limite é um número real. Nós dizemos que ela diverge quando não é um número real, caso contrário. Ou seja, quando é mais infinito, ou menos infinito, ou não existe. Se os dois limites de integração apresentam, não existe. É outra propriedade, é outro caso de integração. Mas eu vou ver, a função é contínua no intervalo aberto, vou ver talvez na próxima aula. Certo. E os limites não são números reais, nem A nem B. Tá? Aí a integral imprópria no intervalo aberto. Veremos esse caso. Então, vamos com calma aí. Tá? Então, bem, nesse caso eu tenho que
eu tenho que analisar aquela situação da 1 sobre x elevado a p. 1 sobre x elevado a p, tá? Seja, mas aí eu pego, seja p positivo. Vamos. Seja p positivo. P positivo, tá? P diferente de 1. Para poder usar primeiro a integral, né? P diferente de 1. Então, ó, dado U pertencente ao intervalo 0 aberto, 1 fechado, olha aqui agora, 0 aberto, não é mais 1 mais infinito. Então, quem é a integral de U a 1, de 1 sobre x elevado a p? Não me interessa p negativo, porque aí 1 sobre x elevado a p é x elevado a menos p, não tem propriedade nenhuma. Tá? Porque x elevado a menos p com p negativo não tem propriedade. Vocês concordam comigo? Tem os limites, porque o expoente é menos p é positivo, tá certo? Mas aqui, não. Aqui eu posso ter propriedade. Eu tenho propriedade. Por quê? Porque se o p é positivo, né? Fazendo o u tendendo a zero, qual é o limite de 1 sobre x elevado a p, com x tendendo a zero por valores positivos? Mais infinito. Tá? Com p positivo, quem é o limite de 1 sobre x elevado a p, com p tendendo a zero por valores positivos? Mais infinito. Porque isso aqui tende a zero por valores positivos, então eu tenho uma impropriedade no zero. Não é no 1. A impropriedade não é no 1. Porque o limite com x tendendo a 1 disso aqui é 1. Então eu estou nesse tipo de integral imprópria aqui. Ok? E quem é essa integral imprópria aqui? Isso é o quê? O limite com o quê? Não! Que integral imprópria? Eu não estou pegando limite. Vou só pegar a integral. Depois que eu vou botar o limite. Então isso aqui fica a integral de u a 1 de quem? De x elevado a menos p, que é igual a quem? X elevado, mesma coisa, doido, menos p mais 1 sobre o quê? Menos p mais 1, de quanto? De u a 1. Portanto, é o valor dessa função no 1. Quanto é o valor da função no 1? Quanto é? Em cima fica 1. Embaixo, menos p mais 1, que é 1 menos p. Ok? Menos o seu valor no u. O seu valor no u é u elevado a menos p mais 1, que é 1 menos p, sobre menos p mais 1. Então eu vou colocar assim, vou colocar da seguinte maneira. Vou colocar 1 sobre 1 menos p, está dando diferente, né? Aqui, do caso anterior. Mais u elevado a 1 menos p sobre 1 menos p. Concorda? Tá? Tem o mais aqui, dá isso aí. Logo, agora vamos ver. Então, quem é a integral imprópria de 0 a 1 de 1 sobre x elevado a p, integral em x? É o limite, tá? Hã? Ah, é porque esse aqui é 1 menos p, então fica mais p menos 1. Obrigado. Tá? Vocês entenderam, né, o erro? Porque já está 1 menos p, com menos fica p menos 1. Aí aqui é 1 menos p, tá? Aqui tá certo, tá? Porque... Então isso aqui fica o limite. Obrigado. Eu vi e descobri porque dá erro. Mas é melhor não dar o erro. Você já avisou aí. 1 sobre 1 menos p, menos u elevado aqui a 1 menos p sobre p menos 1. E quem é esse limite? Mais. Obrigado.
Então, quem é esse limite? Vamos ver. Quem é esse limite? Vamos analisar os casos. Se o P é menor do que 1, tem duas possibilidades aqui. Se o P é menor do que 1 e se o P é maior do que 1. P menor do que 1 significa P menor do que 1 maior do que 0, certo? Menor do que 0, menor ou igual a 0 não adianta. Não tem nada de interessante a se observar. Então, quem é esse limite? Vamos ver nesse caso. O P é menor do que 1. O P é menor do que 1. 1 menos P é o quê? Se o P é menor do que 1, aqui, se o P é menor do que 1, 1 menos P é positivo. E quem é o limite de U elevado a 1 menos P, 1 menos P positivo, se o U está tendendo a 0? Se U está tendendo a 0 positivo. É quanto? É 0. Então o limite dá quanto? 1 sobre 1 menos P. Aí agora, graças à sua correção, vai dar certo aqui. E se o P é maior do que 1? Se o P é maior do que 1, 1 menos P é o quê? Negativo. Então vai lá para o denominador, tá certo? Vai lá para o denominador, fica U elevado a P menos 1. Quando o U tende a 0, U elevado a P menos 1 tende a 0 por valores positivos, lá no denominador, de forma que o negócio tende a mais infinito. Dividido por P menos 1, que é positivo, dá mais infinito. Somado com a constante, você dá quanto? Mais infinito. Entenderam? Entenderam? Porque expoente aqui é negativo, ó. Vai para o denominador P menos 1 com expoente positivo, né? Expoente é P menos 1. Então, no denominador tende a 0 por valores positivos, 1 sobre isso tende a mais infinito, dividido por P menos 1, que é positivo, dá mais infinito. Ou seja, a integral imprópria diverge. Aqui é o contrário do que eu coloquei anteriormente no intervalo 1 mais infinito. A integral imprópria diverge se o contrário, vírgula, porque lá o P pode ser real. Tá? Aqui é P positivo. A integral imprópria diverge se o P é maior do que 1, sendo mais infinito, e ela converge sendo 1 sobre o menos P se o P é menor do que 1. E lembrando, para P igual a 1, para P igual a 1. Professor, Diga. só por curiosidade, os casos em que a função é indeterminada dentro dos limites de integração. O caso o quê? Por exemplo, se a integral é de 1 até 3, mas a função é indeterminada no 2. Esse caso É uma integral imprópria, vai ser estudado também. certo. Tá? É integral imprópria. Será estudado. Tá? E aí você pode até pensar em mais casos, mas esse caso vai ser estudado. A impropriedade ocorre no meio do intervalo de integração. Vou estudar, faz sentido. Então veja, daí, né, ou seja, lembre que, perceba que a integral imprópria de 0 a 1 de U sobre x é uma integral imprópria. Imprópria onde? No 0, tá? Não é no 1, é no 0. Isso é o limite com U tendendo a 0, valores positivos, da integral de 1 a 1 de 1 sobre x, integral em x, que é igual a quê? Ao limite com U tendendo a 0 com valores positivos, do logaritmo natural de x de 1 a 1, que é o limite, com U tendendo a 0 com valores positivos, fica logaritmo natural de 1, que é 0, menos logaritmo natural de 1, menos logaritmo natural de 1. Aqui eu não errei. Com U tendendo a 0, logaritmo natural de U tende a menos infinito, com menos dá quanto? Mais infinito, ou seja, a integral diverge se o P for igual a 1. Assim, eu posso escrever o seguinte, nessa situação com P maior, com P positivo, viu? A integral de quê?
de 1 sobre x elevado a p, integral em x, porque é imprópria, porque eu estou interessado na imprópria. P zero ou P negativo não me interessa, tá? Integral de 0 a 1, isso é quanto? É 1 sobre 1 menos P, se o P é quanto? Negativo, né? Se o P é menor do que 1, positivo, negativo não, se o P é menor do que 1, e é quanto? Mais infinito, se o P é maior que igual. Então, diverge, tá? Eu estou nessa situação aqui, ó. P positivo. Então, P menor do que 1 é P é 0, menor que P, menor do que 1. Entendido? E gravem esses resultados. Esses resultados, eles são importantes. Esse resultadozinho aqui, integral de 0 a 1, 1 sobre x elevado a p, e integral de 1 a mais infinito, 1 sobre x elevado a p. Tá? Então, meus amigos, daí eu te pergunto, quem é a integral de 0 a 1 de 1 sobre raiz quinta de x? Integral em x, quem é? Quem é o P? O P é 1/5. Então, isso aqui é quem? É 1 sobre 1 menos 1/5. 1 menos 1/5? 4/5. E dá quanto? 5/4. E, tá? E quem é a integral de 0 a 1 de 1 sobre x à quinta? Hã? Mais infinito. É bom você observar o seguinte, ó. Ó. As duas funções, elas fazem isso. E o divisor de águas aqui é o 1. Só que um é assim e a outra é assim. Em relação a essas duas que eu estou integrando, qual é a preta? A preta é 1 sobre x à quinta. É a preta. Não. A preta é 1 sobre a raiz quinta de x. 1 sobre raiz quinta de x. Ela está aqui por baixo, a integral aqui converge. Ela está aqui por cima, né? E você tem que a integral diverge. E qual é a vermelha? A vermelha é y igual a 1 sobre x aqui. A integral de 1 a mais infinito converge, mas a integral de 0 a 1 para ela diverge. Tá certo? Não estou usando comparação, não tem nada a ver com comparação, não. Aqui é só constatação, tem tudo a ver com a distribuição do gráfico. Entendido? Tá? Agora, aqui também tem um resultadozinho que é importante. Primeiro, quando eu estiver lá nos critérios de convergência, tá? De integrais indefinidas, de integrais indefinidas, não, integral imprópria. Que é o seguinte, ó. Sejam, a situação, ó, sejam AB reais, sejam AB, sejam A, B e C reais, com A menor que C, menor que B, estão fixados, tá? E F
uma função contínua em AB, portanto, ela é contínua no AC fechado, tá? Tal que limite de f de x com x tendendo a B, não é um número real. Não é um número real, não pertence a R, tá? Entendido? Ó, olha a situação, ó. Você tem o A, você tem o C,